Olá! Na aula de hoje, a gente vai ver o assunto análise combinatória, ou simplesmente combinatória. Nesse assunto, estaremos envolvidos com problemas de contagem. Ok? Dessa maneira, nossa pergunta frequente será quantas, quantos ou ainda quais. Quantos grupos, quantas filas, de quantas maneiras podemos distribuir alguns objetos para algumas pessoas. Nesse assunto, há vários mitos. No entanto, é um assunto muito simples. Repare, a primeira atividade intelectual humana que você teve foi contar objetos. Desde cedo, aprendemos a contar. Esse assunto é muito simples. Nessa aula, vamos aprender várias boas técnicas de contagem para sairmos bem desse assunto em concursos e vestibulares. Pessoal, a primeira técnica de aprender em combinatória é quando somar e quando multiplicar. A gramática é importante. Quando que você vai somar os resultados em combinatória? Quando você dividir o problema em casos. Isto é, vai haver uma divisão em casos no seu problema. Vai aparecer a ideia do ou. Ok? Quando que você multiplica os resultados em combinatória? Presta atenção. Quando você tomar decisões em sequência. Isso é muito importante. Toda vez que você tomar decisões consecutivas, você vai multiplicar os resultados. Vai aparecer a ideia do I. O I dá a ideia de consecutividade. Toda vez que somamos resultados em combinatória, essa soma é chamada de princípio aditivo. Toda vez que multiplicamos resultados em combinatória, essa multiplicação é chamada de princípio multiplicativo, ou ainda teorema fundamental da contagem. Veja esse exemplo de princípio aditivo e princípio multiplicativo. Esse é o exemplo das laranjas e das mexericas. Exemplo, você dispõe de 4 laranjas e 3 mexericas diferentes. Aí a primeira pergunta é, de quantas maneiras eu posso escolher uma fruta dentre elas? A resposta é a seguinte, pessoal. Como você tem que escolher uma fruta só, você tem que dividir seu problema em casos. Por exemplo, caso eu escolha laranja, eu tenho 4 opções. Caso eu escolha mexerica, eu tenho 3 opções. Então, no total, eu vou ter 4 mais 3 opções de escolher uma fruta. Repare que eu somei os resultados. Lógico, eu tenho que escolher ou uma laranja ou uma mexerica. Dividir o problema em casos. Repare, você tem 3 mexericas numa mão, 4 em outra. Você multiplica ou soma para saber a quantidade total. Soma. Legal? Então aqui eu usei o princípio aditivo. Agora vamos para a próxima ideia. A próxima ideia eu proponho para você o seguinte. Você vai escolher para mim uma laranja e uma mexerica. Agora repare que você tem que tomar 2 decisões em sequência. A primeira decisão é escolher uma laranja. Eu tenho 4 opções distintas. A segunda decisão é escolher uma mexerica. Eu tenho 3 opções. Como eu tomei decisões em sequência, eu vou multiplicar os resultados. Então, eu vou ter 4 vezes 3 maneiras diferentes de escolher uma laranja e logo depois uma mexerica. Repare que apareceu a ideia do I. Está lembrado? Princípio multiplicativo. 4 vezes 3 vai resultar em 12. Então, 12 maneiras distintas. Minha pergunta agora é o seguinte: por que você está autorizado a multiplicar? Por que eu posso, gente, multiplicar os resultados? A ideia é o seguinte, que a multiplicação decorre de uma soma. Ela nasce de uma soma. Por quê? Se eu dividir o problema meu aqui em casos, vai nascer uma soma, que simplificado vai resultar nessa multiplicação. Repare como você vê. Então, o importante conceito é esse. A multiplicação decorre de uma soma. Suponha que você tenha escolhido a laranja 1. Correto? Se você escolheu a laranja 1, após a escolha da laranja, a segunda decisão que você tem que tomar é escolher uma mexerica. Você tem 3 opções. Mexerica A, mexerica B, mexerica C. Repare que cada caminho representa uma ação diferente. Por exemplo, L1MC, você escolheu a laranja 1 e a mexerica C. Daqui você tem 3 opções. Suponha então que ao invés da laranja 1,
você tem escolhido a laranja 2. Após a escolha da laranja 2, decorrem mais 3 opções para as mexericas. Mexerica A, mexerica B ou mexerica C. Daqui são mais 3 opções. Suponha que ao invés da laranja 2 agora, você tenha escolhido a laranja 3. A segunda decisão que você deve tomar é escolher a mexerica. Você tem 3 opções. Mexerica A, mexerica B ou mexerica C. Imagine agora que ao invés da laranja 3, você tem escolhido a laranja 4. Da mesma forma, escolhendo a laranja 4, você tem a mexerica A, B e C para a segunda decisão. Daqui são mais 3 opções, e do de cima 3 opções também. Repare que no final você tem 3 mais 3 mais 3 mais 3 opções. Então vai dar uma soma de 3 mais 3 mais 3 mais 3. Repare, você tem uma soma de 4 parcelas de 3. Você pode resumir essa ideia num produto. 4 parcelas iguais de 3, isso resulta em 4 vezes 3. Mais 4 é justamente a quantidade de laranja que você tem. Por isso, você está autorizado a multiplicar. Porque isso aqui decorre de uma soma. Próximo exemplo, formação de um casal. Repare, eu disponho de 5 mulheres e 4 homens e desejo formar um casal. Então a pergunta é, de quantas maneiras posso formar um casal? Repare que, para formar um casal, você deve tomar 2 decisões em sequência. Isto é, escolher uma mulher e em seguida escolher um homem. Tá ok? Então vamos lá. Para escolher uma mulher, você tem 5 opções, 5 maneiras. E para escolher um homem, você tem 4 opções. Então aqui embaixo, a quantidade de opções de escolha de mulher e homem. Repare que, para escolher uma mulher e um homem, isto é, formar um casal, você tem que tomar 2 decisões em sequência. Primeira decisão, escolher uma mulher. Segunda decisão, escolher um homem. Tomar 2 decisões em sequência, você vai multiplicar os resultados. Repare que aparece a ideia do I, um homem e uma mulher. Ok? Então a resposta final será 5 vezes 4, 20. 20 maneiras.